casa de carne que está há 3 anos em Manaus vem com uma proposta diferenciada e oferece uma variedade de serviços. No Amazonas Acontece de hoje, vamos mostrar a história do Senhor Bife. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Começa mais um Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. No programa de hoje vamos falar de coisa gostosa, de churrasco, de hambúrguer, de uma boa carne. Afinal de contas, a gente recebe aqui nos estúdios Michel Lopes, proprietário do Senhor Bife, que já se encontra conosco aqui. Michel, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece, a Band Amazonas. É um prazer receber você. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou aqui disponível para conversar. Pois é, vamos conversar sobre o Senhor Bife. Quando a gente fala em Senhor Bife, estamos falando de diversos serviços, né? Estamos falando ali de uma boa carne. Aliás, a minha primeira pergunta já é justamente isso. Qual é a definição do Senhor Bife? É uma boutique de carne ou um açougue com uma boutique de carne? Como é que a gente pode definir? Senhor Bife é uma casa de carne que proporciona várias experiências, né? Hoje a gente fala muito em proporcionar aos clientes novas experiências, desde você comprar sua própria carne, botar para assar, tomar uma cervejinha gelada, ou um drink gelado, ou um suco gelado, e em alguns dias da semana curtir um happy hour com som ao vivo, rodeado de amigos, de boas pessoas, enfim. E mais uma série de outras coisas, né? Nós vendemos desde as carnes do dia a dia, como os cortes especiais para churrasco. Exatamente isso. E é muito legal quando você fala assim, Flávia, é uma casa de carne. E quando a gente fala em casa, a gente fala de aconchego, a gente fala de fartura, a gente fala ali de abraçar mesmo. Na verdade, é justamente isso que a gente sente quando a gente chega no Senhor Bife. É uma casa de carne e daí você escolhe a sua carne, você pode comer ali o seu churrasco, o seu hambúrguer, e isso tudo é muito legal, né? Isso é fantástico. Isso surgiu porque a gente via a necessidade que as pessoas passavam para ir para sua casa, queriam parar para comprar uma carne, mas não só comprar a carne para levar para casa, acabavam ficando e pedindo um drink, pedindo uma cerveja, pedindo isso, às vezes até pedindo para deixar em casa a carne que tinham comprado. Isso a gente faz muito, né? Nosso delivery é muito forte também. Então, tudo isso surgiu por necessidade mesmo dos nossos clientes. Olha só, e era justamente isso que eu ia perguntar. Vocês estão localizados ali na Avenida Via Láctea, no Morada do Sol, não é mesmo? Muito bem situados. Então, assim, como é que é o serviço de delivery de vocês? Nós temos tanto o iFood como o próprio delivery da casa, que são os números que é o 3671-1933 e o 9128-9738, que é o nosso WhatsApp. Então, no início, nós fizemos o cadastro de vários clientes, são vários prédios ali ao redor, e cada prédio com uma varanda gourmet. A gente via que isso, né, puxa, vai dar certo, vamos vender bastante carne. E realmente a gente tem um delivery muito forte. Então, as pessoas ligam, encomendam, a gente já sabe muitos como pedem, né, porque hoje você tem dentro de casa um refrigerador desse tamanho. Então, a gente tem um diferencial muito legal, que é que você pede, Michel, me dá 1 quilo de patinho moído. Separa em 4 pacotinhos de 250 gramas. Essa proposta é sensacional. Isso. A venda da carne fracionada, né? Sim, eu acredito que é um tratamento bem exclusivo, né? Que a gente dá aos nossos clientes. As pessoas que estão com dieta, Michel, eu quero 3 bifes dentro de um pacotinho, me dá 6 pacotinhos, porque a minha dieta vai assim. E o espaço realmente, antigamente nossos pais, por exemplo, meu pai, além da geladeira, o freezer da geladeira, tinha uma freezer em casa. Mas hoje as pessoas não têm mais, moram em apartamento e só tem esse tamanhozinho, né? É verdade. E assim, eu não sei você, mas lá em casa, eu e meu marido, por exemplo, nós preferimos aquela carne mais fresquinha. Então não adianta comprar aquele monte de carne para ficar ali na geladeira, no congelador, enfim. Então, assim, nada melhor do que uma carne fresquinha, né? Fresca. Então, de 2 em 2 dias, o Senhor Bife recebe carne fresca. Nossos clientes já estão acostumados com isso. Realmente tem um diferencial enorme do que uma carne congelada. Você pegar a carne fresca e botar para congelar, muitos falam que é um crime, né? Mas, enfim, a gente consegue atender nossos clientes comprando
e atendendo de 2 em 2 dias com carne fresca. Olha só, que sensacional. Agora, como é que é justamente esse serviço da carne fracionada? As pessoas ligam, ó, só Michel, eu preciso apenas de tanto. Aí coloca num saquinho reservado, como é que é? Sim, você pede a quantidade e a gente estipula, pesa na balança, né? Coloca na balança 3 bife, deu 300 gramas, né? Picadinho, deu 200 gramas. Eu quero uma picanha que não passe de 1 quilo. O cliente já fala, né? A gente tem que ir atrás da picanha que não pese mais de 1 quilo. Então, assim, são tratamentos exclusivos que nós damos aos clientes que fazem com que a gente acabe se mantendo no mercado, conquistando mais clientes. É muito legal. Olha só, é muito legal mesmo. A gente foi lá, a equipe da Band, né? A equipe foi até o Senhor Bife, que é um lugar aconchegante, tem uma musiquinha ali no volume certinho, a carne também no ponto certo, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o ponto da carne. Isso tudo é muito legal. Eu gostaria que você explicasse justamente sobre essa situação. É casa de carne. Poxa, o Senhor Bife, poxa, está localizado ali na área centro-sul de Manaus, uma área nobre. Mas vocês também vendem a carne do dia a dia, né? Sim, e é o grande forte nosso. A carne do dia a dia é o grande forte nosso. A gente atende todos os tipos, né, de carnes, tanto do boi, do traseiro do boi, como do dianteiro do boi. E isso faz com que a gente, né, aumente o nosso leque de atendimento realmente para os clientes. Pronto, olha só Porque que legal. não queremos que as pessoas vão lá pensando que só tem carnes para churrasco, cortes especiais. Não, nós somos uma casa de carne que também oferecemos todo tipo de carne, principalmente a do dia a dia. Olha só que legal. Agora tem aquelas pessoas que sentem dificuldade em comprar carne para churrasco, ou então de temperar a carne para o churrasco, ou de cortar a carne para o churrasco. O Senhor Bife também oferece esse serviço, né? Fazemos. Já, de repente, como aparece lá bastante pessoas como você, a gente tem esse trabalho também de dar essa comodidade aos clientes. Né? A gente já entrega a carne temperada, o frango temperado, porque o frango tem que ter um tempero, né? Sim. Imagine um coração de frango temperadinho, tem eu que gosto ter. demais. Então tem todo um cuidado que a gente já entrega para o nosso cliente isso. Poxa vida, que legal. Agora, era justamente isso que eu ia perguntar, porque tem assim, qual a diferença de comprar, por exemplo, a carne em um supermercado para comprar a carne em uma casa de carne? A gente pode, aquela que pergunta e mesmo responde, mas aí você me diga se é sim ou não. Porque na casa de carne tem aquela pessoa que explica, ô Flávia, essa carne aqui ela é boa para churrasco, mas essa aqui é muito melhor porque é isso, aquilo, não. Tem uma explicação? Tem. A casa de carne trabalha exclusivamente com as carnes, né? E sobre essas carnes para churrasco, para que de repente eu acho que você tem que encontrar uma que tem um marmoreio, um grau de marmoreio melhor. E o que isso significa? Significa uma quantidade de gordura entremeada na carne. Então, quanto mais esse grau de gordura for maior, mais macia é essa carne. E aquelas pessoas que compram a carne e tiram a gordura? Isso é um pecado. Mas, enfim, tem pessoas que pedem realmente isso. De repente estão passando por um problema de saúde, que não pode consumir ainda, ou outros não gostam mesmo. Mas a gente faz esse serviço. A gente se sente um pouco, né? Meu Deus, que crime, né? A gente fala isso. Mas a gente também faz esse serviço. O corte especial, de fato, faz diferença? É mesmo? Muito. Você imagina um contrafilé, tem 3 cortes, né? E aí tu vai pedir um bife de contrafilé em qualquer açougue, e o cara corta o contrafilé todo, sabe? E lá tem 3 cortes de carne. Tu pega uma alcatra, tem também 3 cortes de carne. Aí tu pede um bife de alcatra, o cara corta o bife de alcatra toda, né? E vai as partes especiais, os cortes que você pode tirar de uma alcatra. Então, isso influencia muito na maciez, né? Tu vai pegar uma carne que está dentro de outra carne, lá dentro, consegue tirar e ela está bem macia, suculenta. Olha só, porque tem a questão de cortar, eu não me lembro bem ao certo, mas é contra a fibra ou é na fibra da carne, como é que é? Isso, esses são os cortes da picanha, né? Olha aí. Aos churrasqueiros, tem
muitos que dizem que tem lados, né? E realmente tem lado, o lado direito, o lado esquerdo. Tem os que cortam contra a fibra, outros cortam transversais mesmo. Enfim, são técnicas que a gente passa para o cliente. Nós temos lá um serviço de, se de repente você está com dúvida, nós temos o nosso atendimento lá que fala para você como cortar. Oxe. E muito melhor, temos uma churrasqueira que demonstramos para você como é que é feito isso. Que né? legal. Pô, Michel, eu tô com dúvida em cortar essa picanha, porque eu vi o cara lá no YouTube cortando ela bem transversal mesmo. Então vamos lá, vamos cortar, vamos experimentar. Ele pega a picanha dele, eu levo lá e corto. Se ele quiser assar já, se ele quiser assar... Não, vou assar com meus amigos agora, já sei como é que é. Então lá a gente tira todas essas dúvidas. Pois é, porque vê assim na televisão agora a mulherada e os homens também, né? Todo mundo acompanha ali o MasterChef, né? Que quando a gente assiste o MasterChef dá vontade de comer aquilo tudo. Mas uma coisa a gente vê, outra coisa é praticar, né? Aí, assim, quando tá na televisão é a coisa mais linda do mundo. Aí quando, por exemplo, sou eu, né? Porque eu falo por mim. Faço a carne mais dura que... Então, assim, como é que a gente pode identificar também uma carne boa, né? Uma carne de primeira para uma carne já talvez que não colabore muito não com o meu prato? Para um churrasco, as carnes de churrasco são bem específicas. Então, são os cortes do traseiro do boi. Lá no corte do traseiro do boi você encontra picanha, maminha, alcatra. Então, esses são os cortes que geralmente, né, o contrafilé que serve para o... A fraldinha também? A fraldinha, a fraldinha, especial, eu adoro a fraldinha. Especial. E dizem que a fraldinha é uma carne excelente para quem está fazendo dieta. Excelente. Olha só. A maminha é uma carne magra, né, mas rica em fibras. Então, acaba ficando bem macia. Então, assim, eu acho que você deveria escolher os cortes do traseiro do boi, como esses cortes. Então, você vai identificar, e de preferência fresca, com uma capa de gordura legal. Então, isso você vai encontrar uma maciez e uma qualidade melhor na carne. E os temperos? Quando a gente fala de tempero, porque tem aquelas pessoas que preferem só o sal grosso. Aí tem aquelas pessoas que preferem ali uma manteiga com sal grosso e um alecrim. Tem tempero para todo gosto? Tem. A gente hoje oferece no Senhor Bife, além do sal grosso, que são os tradicionais do churrasco, só querem sal grosso. Não, o meu churrasco é só sal grosso, né? Tem isso. Mas tem também um pessoal mais gourmet. Então, a gente oferece alguns sais já temperados, com chimichurri, já com alho, já com ervas. Então, de repente, na hora de tu botar o sal na carne, já vai com esse tempero e fica maravilhoso. Sensacional! E essa hora agora, ainda esse sábado, dá fome, dá fome. É só que a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente fala de hambúrguer. Afinal de contas, toda terça-feira tem um trabalho bem legal para aquelas pessoas que gostam de hambúrguer. A gente fala daqui a pouquinho, depois do intervalo. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas para a gente falar um pouquinho mais da história do Senhor Bife, e quem conversa com a gente é o Michel Lopes, proprietário do Senhor Bife. Muito obrigada mais uma vez, viu, por aceitar a nossa entrevista. Agora vamos falar de hambúrguer? Eu vou até pedir para a Maedra colocar as imagens aí para você ficar sim com água na boca, porque eu fiquei com água na boca e é por isso que eu fui lá justamente conhecer um pouquinho a história. Muito legal quando a gente vai no empreendimento e a gente vai a fundo, né? Conhece os conceitos, as histórias, o porquê disso tudo. E é um trabalho muito legal. Parabéns, viu, Michel, para você e toda a família. Obrigado, Flávia. Para a gente é uma honra. O hambúrguer do bife virou uma febre. Então, é um blend nosso de 180 gramas, tá? Pois é. De 180 gramas. Então, ali já vem bastante... Temos um pão brioche, temos um pão australiano que também compõe o nosso hambúrguer. E eu acredito que assado também na parrilha, ele fica bem maravilhoso. Olha só essas imagens, Michel. Olha só isso. Esse aí foi o meu hambúrguer, viu? Esse foi o meu hambúrguer que eu comi. Chega, a boca abre e não dá nem conta. Não dá nem conta de morder esse sanduíche aí. Então, toda terça-feira tem a terça do hambúrguer, né? Toda terça-feira nós temos a terça do hambúrguer, onde a gente tem 3 hambúrgueres, os 3 principais hambúrgueres que mais saem durante a semana, está na promoção. E as pessoas podem pedir pelo delivery, pelo iFood, ou até mesmo ir até o local, né? E curtir
ambiente maravilhoso que você viu, contemplando um pouco a natureza, pegando um ar fresco. É verdade, muito legal. Agora, tem aquelas pessoas que, Flávia, eu não como pão não, eu tô numa dieta, tô evitando um pouco ali consumir o carboidrato. Tem opção para essas pessoas também? Aí nós temos o low carb de frango, de carne e de porco. Você pode pedir. Ele vem em volta de uma alface americana, com bastante tomate. É maravilhoso para quem está de dieta e quer cortar o pão, né? O carboidrato. Exatamente. Eu confesso que eu tento, mas eu tento e não dá não. Não dá não, eu particularmente gosto bastante. Mas aí, quando come um hambúrguer desse, você pode almoçar e nem jantar mais, porque você nem sente mais fome. Porque Sim. é muito... Como é que eu posso colocar? E de repente, Sem palavras. Se você quiser comprar somente o hambúrguer e levar para casa, você leva e você complementa lá com uma saladinha na própria casa. Tá tudo preparadinho já, só faz pesar e levar para casa. Pronto, olha só, você não tem trabalho nenhum. Trabalho nenhum. E quando a gente... Bora falar de ponto da carne? Vamos? Vamos falar do ponto da carne. Qual que você prefere? Eu prefiro o ponto para mal. O ponto para mal. O ponto para Eu mal. particularmente gosto do bem passado. Mas ontem eu provei, né? Quando a gente foi e eu achei sensacional. Na verdade, é aquela viver a experiência, né? Sim, Flávia. As pessoas às vezes veem, né, o suco da carne, pensam que é sangue, né? Vê aquela Isso. coisa e já nem experimentar querem. É importante que a gente quebre isso, né? Vamos quebrar esse paradigma todo. Porque ali não é sangue. Então, você acaba assando demais a carne, você perde as propriedades todas da carne, né? A maciez principalmente. E aí você acaba comendo uma carne que vai demorar também para chegar à sua mesa, mas que, né, de repente, parecida com a outra carne, né? Outro tipo de carne. Então, assim, eu acho que você for no bife, lá nós vamos servir o ponto para mal. Esse é o ponto da carne do senhor bife. Vai chegar na sua mesa. De repente, você não se agradou do ponto. Não, quero mais passado. A gente vai fazer. Mas a gente vai pedir que você pelo menos experimente, Sim. se caso não tenha experimentado, né? Sim, que foi o meu caso. A gente olha assim, de fato, poxa vida, mas quando prova, a carne derrete na sua boca. Sim. E quando talvez a carne já é bem passada, pode ocorrer aquela situação, eu até peço desculpas, é uma intimidade aqui, né, com o telespectador, a gente mastiga e a carne não desce? Sim. Não é não? Sim, perde toda a propriedade da maciez, né? A qualidade dela, enfim, o suco dela, né? Que deixa ela bem macia. Então, assim, eu estou aqui fazendo um apelo, né? Experimente, mulheres, principalmente mulheres, né? Que falam, não gosto, tá? Mas é muito bom. Eu gostei bastante. Agora, olha só, deixa eu te perguntar, como é que foi a situação durante a pandemia? Porque a gente olha o bife, né? O senhor bife, mas é um serviço essencial. Muitos lugares precisaram demitir, precisaram adiantar as férias. Então, assim, todo convidado que vem aqui com a gente justamente pergunta, né? Como é que foi que se comportou o senhor bife? Flávia, a pandemia foi um momento muito difícil. Eu sou um essencial, uma casa de carne. Nós éramos caracterizados como serviços essenciais, que teve que mandar 10 pessoas para casa. Então isso mexeu muito comigo, né? Mexe com a gente, mexe com a equipe. Um negócio de 3 anos, veio uma pandemia dessa, uma hora para outra o teu serviço vai, né? Cai muito. Então, mas serviu para a gente rever muitas coisas. Serviu para a gente rever que também às vezes não precisava daquela quantidade de funcionários. Serviu para mim rever que o quanto custa um ar-condicionado ligado tantas horas. Então serviu para nós revermos e abaixar aquela curva, que muita gente falava de contágio, a gente abaixou as curvas de despesas, né, do nosso negócio. Então, assim, para mim, serviu para isso, para que a gente olhasse diferente para o negócio e tomasse algumas atitudes. Eu acho que a partir da pandemia, os olhares, todos os segmentos, de todo mundo, do cidadão, do empresário, do comerciante, todo mundo mesmo, precisou ser um olhar diferenciado, justamente para aquelas pessoas que se permitiram olhar
diferenciado, né? Porque ainda assim tem aquelas pessoas que só querem enxergar aquilo e ponto final. Mas eu pergunto isso, Michel, justamente porque eu acredito que esse seja o momento para que as pessoas, elas deem força pro comércio, deem força, justamente incentiva, porque quando a gente, por exemplo, fala de Senhor Bife, pode ser um outro empreendimento, mas como a gente está falando aqui, a gente está falando de emprego, geração de emprego, estamos falando de saúde, estamos falando de família, estamos falando de diversas situações que a gente pensa que não, mas tudo isso faz parte desse serviço, não? Sim, sim, tudo faz parte. Acredito que falar de pandemia é igual falar de religião, futebol e política, né? Mas eu acho que os nossos representantes, tanto do comércio, né, da política, enfim, tem que virar os olhos, né, tem que dar mais apoio nesse momento para todo comerciante, para todo empresário, que tem muitas linhas de crédito que ainda não chegaram até o empresário. Tu imagina, tem empresários também que não sabem nem mais se vão abrir o próprio negócio novamente. A gente pensa que não, mas nós já vínhamos numa recessãozinha, né? Pô, o brasileiro ele é muito para frente, muito otimista, mas vínhamos numa recessão. E aí, de uma hora para outra, vem uma pandemia. Então, as pessoas que já vinham em dificuldade, eu sou um, né? A gente vê o Senhor Bife, mas eu tenho 2 empréstimos, né? De capital de giro. Quantos iguais a mim não tinham? Poxa, será que vou ter que contrair mais um nessa pandemia? Fica um monte de interrogação, né, na cabeça. Então é muito difícil falar especificamente, porque eu acho que impactou muito todo mundo e muito forte. Há muito pessimismo no comércio ou essa palavra não deve existir? Acredito que não deve existir, para quem gosta do que faz. Eu amo o que eu faço. Eu peço até o espaço para agradecer, nesse momento, meus vizinhos, meus clientes ali ao redor, que não desistiram da gente, que focaram que ali realmente os pequenos precisavam mais naquele momento, como eu me considero um pequeno. E isso foi muito importante, essa ajuda, né? Não, vamos dar... Eu via relatos em grupos de condomínios que falavam, não, gente, vamos lá, o Senhor Bife está precisando, vamos... Porque eu tinha 24 funcionários, mandei 10 embora e fiquei com 14. E tinham aqueles lá que mandei embora e falaram, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Né? Será que vai vir esse dinheiro? Né? Que todo mundo ficou naquela expectativa. Então, assim, eu não tenho o que falar muito sobre isso. Eu acabei desligando as TVs, parei um pouco, eu falei, não, eu preciso cuidar do meu negócio. E eu cuidei. Ser visionário hoje faz diferença no amanhã? Faz muita diferença. Você perceber, enxergar mais na frente, ver essas mudanças todas que estão acontecendo. Eu acho que as pessoas têm que tirar uma lição disso tudo que está acontecendo. Não é possível, né? Ou desistir simplesmente, não. Eu acho que temos que procurar alternativas para que, se de repente vem algo na frente, a gente já saiba como fazer. Então, eu acho que o comportamento também do empresário é muito importante. E você já tem 21 anos já, né? Trabalhando como empresário, já trabalhou em outros segmentos também, de eventos? Sim, sim. Muitas pessoas já me conhecem dos eventos. Eu acho que eu herdei um network fantástico, né? Porque eu trabalhei na rua. Eu acho que vamos falar do sucesso do Senhor Bife, é graças a isso também. Eu conheço muita gente conhece o Michel, muita gente quer tomar uma lá, vou lá no Michel, às vezes nem falo o nome do bife, né? Vou tomar uma lá no Michel. Então isso me ajudou muito no meu negócio. E para mim, nessa minha trajetória, o Senhor Bife veio a ser o fechamento de tudo que eu aprendi. Né? Tu vai receber tua conta às 10 horas da noite. Eu não quero que o meu cliente passe de 10 horas da noite lá. Não quero mais a vida da noite, né? Acontece tanta coisa, eu acho que fica perigoso, aquelas coisas todas. Mas eu que vim dos eventos e trabalhava durante a noite, é mais confusão do que trabalho mesmo. Pronto, olha só. Agora, chega a parte que o nosso tempinho já está acabando, mas tem um ping-pong, que são aquelas respostas mais rápidas, e a gente começa a partir de agora. Podemos começar, produção?
Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Michel, um desejo. Eu desejo saúde para esse povo, saúde principalmente mental. A família. A minha família é tudo para mim. Um sonho. Ela é a base. Um sonho? Acho que é ver minha família bem. Eu sou muito família, o pessoal sabe disso. O que um grande líder precisa ter? Bons liderados. Um medo. O medo da solidão. Alcatra ou picanha? Olha, uma alcatra bem gordinha tem seu valor também. Olha só, Vasco ou Flamengo? Mengão. Então vamos acabar agora esse programa, brincadeira. Michel, muito obrigada pela sua participação Flávia. conosco aqui no Amazonas Acontece. As portas estão abertas. Seja sempre bem-vindo você e toda a família Senhor Bife. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais da história da Casa de Carne. Obrigado. Espero que esse programa continue trazendo pessoas e empresários que continue também incentivando eles. Eu acho que iniciativas como a sua faz com que a gente se sinta melhor e tenha mais gás, porque não é fácil empreender em tempos de hoje, né? Exatamente, é justamente esse o nosso intuito. Que bom. Então, é justamente fortalecer e dizer que estamos juntos sim. E que vai dar tudo certo e as coisas vão melhorar assim. Muito obrigada, Obrigado. viu? Muito obrigada. Gente, o Amazonas Acontece fica por aqui. Eu te espero no próximo sábado, nesse mesmo horário, certinho? Beijo grande, até lá. Tchau, tchau.